Eram 5h56 da manhã. O sol ainda não havia tocado os telhados da cidade, mas Marcos já estava acordado, não por vontade própria, mas por ansiedade. Ele despertou com o coração disparado, como se algo dentro dele estivesse prestes a explodir. Uma sensação que não tem nome, mas tem peso. Uma mistura de pensamentos embaralhados, lembranças não resolvidas, preocupações silenciosas que gritam mais alto que qualquer barulho lá fora. Sentou-se na beira da cama, respirou fundo e percebeu. Ele não podia começar o dia daquele jeito, porque o início de um dia não é só colocar uma roupa ou seguir uma agenda. É sobre o que você carrega por dentro quando cruza a porta de casa. E dessa vez, ele não queria sair carregando pesos invisíveis. Ele queria sair leve. Caminhou descalço até o canto do quarto onde guardava sua Bíblia. Sentou-se no chão, sem acender a luz, e com os olhos ainda pesados de sono, abriu o livro. Mas não foi por acaso. Seus olhos pousaram direto no Salmo 34:4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E aquela frase não foi apenas uma leitura. Foi um soco direto no centro do seu coração. Marcos nunca soube fazer orações com palavras bonitas, mas isso não importava, porque Deus não procura forma, procura verdade. Ele fechou os olhos e, com a voz quase apagada, só conseguiu dizer: Senhor, eu estou aqui, te buscando, porque se o Senhor não me libertar do medo, eu não sei como continuar. E naquele instante, ele entendeu o que realmente estava fazendo. Não estava apenas buscando consolo, estava buscando libertação, porque o medo nem sempre grita. Às vezes, ele se esconde atrás do controle, da autossuficiência, da rigidez emocional. Às vezes, a gente o carrega por dentro sem sequer nomear, mas a alma sente. E Deus também sente. Por isso, aquela promessa do Salmo não era vazia. Livrou-me de todos os meus temores. Marcos não precisava enfrentar o dia fingindo força. Ele só precisava enfrentá-lo a partir do refúgio. E você, que está despertando agora, talvez sentindo que o medo não solta a sua mão, faça essa oração comigo. Senhor, hoje eu não começo correndo, eu começo te buscando, porque quando o Senhor responde, o medo perde poder. E assim, o dia que começou com o peito apertado, pode começar agora com paz. Porque quem busca a Deus ao amanhecer, não sai do mesmo jeito. Sai livre. Marcos não se mexia. O relógio seguia avançando, os primeiros sons da rua já começavam a escorregar pela janela, mas ele permanecia ali, imóvel, buscando. Não era uma oração rápida nem automática. Era uma busca sincera, às vezes sem palavras, apenas com o coração pressionando o céu em silêncio. Porque ele sabia que se saísse para enfrentar o dia carregado de medo, acabaria tomando decisões baseadas no temor e não na fé. Fechou os olhos e repetiu baixinho o versículo que tinha lido. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Cada palavra reverberava dentro dele como um eco com vida. Não dizia que o medo era pequeno, dizia que Deus era maior. Não dizia que a busca era perfeita, dizia que a resposta era garantida. E isso já era o suficiente para começar a mudar tudo. Vieram à mente momentos em que o medo havia dirigido suas escolhas. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser bom o bastante, medo do amanhã, medo de ser deixado para trás. O medo havia segurado o volante da sua vida mais vezes do que ele podia contar. Mas naquela manhã, algo estava diferente, não por fora, mas por dentro, porque uma alma que busca o Senhor de verdade nunca fica sem resposta. Deus não se esconde de quem está quebrado. Deus não ignora o clamor que vem do fundo do peito. E Marcos sentia isso. O medo ainda rondava sim, mas já não mandava mais, porque uma outra voz começava a se levantar, a voz daquele que responde, a voz daquele que liberta. E você que também está começando o seu dia agora, talvez com insegurança, com pensamentos nublados, com um aperto que você nem sabe nomear, ouça com atenção. Você não precisa entender tudo para buscar a Deus. Você só precisa se entregar. E essa entrega, mesmo que pareça frágil, já é suficiente para mover o céu em sua direção. Faça esta oração comigo agora. Senhor, eu te busco como estou.
sem máscaras, sem forças, mas com fé. Responde-me. Liberta-me desses medos que me paralisam, porque quem busca, encontra, e quem clama é ouvido. E quando ele responde, a alma começa a caminhar mais leve, sem o peso do medo, com a dignidade restaurada pela presença do Altíssimo. Marcos se levantou devagar, como quem sente que algo dentro dele mudou de forma. Não houve luz brilhante, nem voz audível, nem visão celestial, mas havia paz. E para alguém que acordou em guerra interna, isso já era um milagre silencioso. Caminhou até a cozinha sem pressa. Preparou um café com as mãos ainda trêmulas, mas com a alma firme. Porque quando se busca o Senhor de verdade, ainda que o lado de fora permaneça igual, o lado de dentro se torna outra terra. E nessa nova terra, o medo não cria raiz. Lembrou das palavras do Salmo como quem segura um escudo. Livrou-me de todos os meus temores. Não de alguns, não dos mais fracos, de todos. Aquela promessa não era exagero. Era um convite à confiança numa liberdade que não nasce de terapias ou estratégias humanas, mas da intervenção direta do céu. Enquanto tomava o primeiro gole, pensou em como o medo fala. Ele sussurra mentiras. Você não vai conseguir. Vai fracassar. Vão te abandonar. Você nunca vai sarar. E essas frases, repetidas por anos, tinham construído um mundo interno feito de muros e prisões. Mas naquela manhã, Marcos fez algo diferente. Ele não ouviu o medo. Ele o enfrentou. E enfrentou buscando a Deus. Porque não existe medo que não estremeça quando o nome do Senhor é invocado com verdade. E você que está lendo isso com o coração apertado ou pensamentos confusos, precisa saber, você não está só nessa batalha invisível. Deus vê o que ninguém vê, e se você o busca, Ele responde. E se Ele responde, não haverá medo que consiga te parar. Faça esta oração comigo agora, antes de continuar seu dia. Pai, não quero mais caminhar sob mentiras que me roubaram a paz. Hoje recebo Tua verdade. Hoje recebo Tua liberdade. E mesmo que o medo ainda sussurre, eu escolho andar ouvindo a Tua voz. Porque a liberdade começa na busca. E toda busca sincera tem um fim inevitável. O céu se inclina e responde. Marcos abriu a porta de casa com uma calma que não sentia havia semanas. O céu estava coberto por nuvens, o ar era frio e o barulho da rua começava a encher o ambiente lá fora. Mas nada disso roubava sua paz. Não era uma paz frágil, daquelas que se quebram com a primeira má notícia. Era uma paz firme, nascida da certeza de que seu coração já não era mais governado pelo medo, mas pela voz de quem o criou. Cada passo agora tinha outro peso, outro ritmo. Não porque os problemas tivessem desaparecido como mágica, mas porque ele já não era mais refém deles. E essa é a verdadeira liberdade. Não é que o medo some, é que ele perde o poder de guiar suas decisões. Porque quando Deus responde, algo dentro da gente se fortalece. E quando Ele liberta, a memória emocional começa a ser curada, as vozes internas se silenciam e a alma aprende a caminhar em outro compasso. Marcos se lembrou de situações recentes em que se calou por medo, recuou por insegurança ou reagiu com raiva por se sentir vulnerável. Mas agora, enquanto andava em direção ao trabalho, compreendia que não precisava mais agir a partir desse lugar de dor. O medo já não dominava seu interior. Deus havia limpado esse espaço passo a passo, com um gesto simples: respondê-lo quando ele foi buscado. E você que está trilhando seu próprio caminho hoje, precisa lembrar disso. A liberdade nem sempre chega de repente, mas sempre começa com uma decisão. E essa decisão se chama confiança. Se hoje você decidir confiar mais no que Deus já te disse do que nas emoções do momento, o medo começará a perder espaço. Se decidir andar com a alma ancorada na resposta divina, seus passos não serão mais guiados por sombras e inseguranças. Faça agora essa oração como uma declaração de fé. Senhor, obrigado por me libertar. Hoje, caminho confiante, mesmo com os ventos contrários. Hoje avanço, sabendo que Tua resposta é o meu impulso e Tua presença é a minha cobertura. Porque quando você para de dar permissão ao medo para falar mais alto do que a sua fé, o dia que parecia incerto se transforma em uma jornada de vitória silenciosa. Não porque tudo esteja resolvido,
mas porque sua alma já não está mais presa. Marcos voltou para casa ao final do dia com uma nova convicção. Não tinha sido um dia perfeito, mas tinha sido um dia livre. Livre do peso que costumava carregar sem perceber. Livre das decisões impulsionadas pelo medo. Livre daquela voz interna que sempre sussurrava que algo daria errado. E ao fechar a porta atrás de si, antes mesmo de tirar os sapatos, se lembrou de como tudo havia começado, com uma busca simples, sincera e uma resposta invisível, mas poderosa. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aquela frase virou seu abrigo, seu escudo, seu ponto de partida. Ele não precisou gritar nem convencer a Deus, apenas buscou. E o céu respondeu, porque Deus é assim, não espera que sejamos fortes, Ele só quer que sejamos reais. Ele não se ofende com nossas dúvidas, mas se comove quando o buscamos em meio à dor. Marcos ergueu os olhos e orou em voz baixa, não para pedir algo novo, mas para agradecer. Senhor, obrigado por me responder. Obrigado por me libertar de um medo que eu nem sabia nomear. Obrigado por caminhar comigo sem me julgar por aquilo que sinto e por me ensinar que a tua liberdade não é uma emoção, é uma presença. E você, que está encerrando esse momento comigo agora, faça o mesmo. Feche os olhos, respire fundo e entregue ao Senhor tudo aquilo que ainda pesa. Ele não exige que você chegue com respostas. Ele só quer que você o busque, porque quem busca, encontra. E quando ele responde, não existe medo que resista à sua voz. Antes de começar sua jornada, faça comigo essa oração final. Pai, nesta manhã eu te busco porque preciso de ti. Não quero viver guiado pelo medo, nem caminhar aprisionado por feridas do passado. Hoje, escolho confiar na tua resposta. Hoje, eu declaro, sou livre. E mesmo que o dia não seja fácil, eu sei que tu vais comigo. Porque quem começa o dia com uma oração sincera, termina com uma vitória que nem mesmo o medo pode impedir.